Olá, meu nome é Adriano. Sejam bem-vindos ao Conceito 4x4. Pessoal, no Conceito 4x4, nós vamos falar hoje, essa videoaula, essa aula, ela envolve basicamente o conceito prático. Ou seja, claro que nós vamos falar sobre teoria, sobre conteúdo, sobre os fundamentos, mas principalmente, tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos ver a assimilação prática. A prática é muito importante para a fixação do conteúdo. E a ideia do conceito 4x4 é justamente essa, que a gente consiga visualizar algumas coisas, conseguir ter a assimilação prática de alguns conceitos que a gente tem hoje basicamente só em teoria. Ou seja, 4x4, 4x4 reduzido, controle de tração, enfim. Todos esses conceitos nós vamos conseguir visualizá-los de fato na prática. Então vocês vão ver a tração sendo engatada, vocês vão ver a reduzida sendo engatada e como ela funciona, como é que isso se reflete no comportamento do veículo, quando eu uso a tração, quando eu não uso, o que pode ser feito, quando desligar ou não o controle de tração. Ou seja, neste módulo de conceito 4x4 a gente vai se aprofundar bastante nesses temas, mas principalmente para conseguir ver todos esses detalhes na prática. Para a gente conseguir entender um pouco isso, pessoal, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos ter umas pequenas lembranças da história do 4x4, para a gente conseguir entender um pouco melhor isso. Ou seja, os primeiros veículos 4x4, ao contrário do que muita gente imagina, não vieram da Segunda Guerra Mundial. Eles vieram de cerca a data precisa exatamente é cerca de 1890, 10 anos antes do ano de 1900. Ou seja, foram os primeiros automóveis, os primórdios do automobilismo. E olha só, nessa época já existiam veículos 4x4. Um dos primeiros veículos 4x4 é de 1898. Ou seja, o conceito 4x4 é mais antigo do que a gente imagina. E um pouco tempo antes disso, foram a época onde surgiram os primeiros automóveis, coisa de 10, 20 anos antes. E os primeiros automóveis, pessoal, ao contrário do que a gente pensa, eles não eram 4x2, eles eram 4x1. Ou seja, apenas uma roda tinha força, apenas uma roda movimentava o veículo todo. Ou seja, ninguém tinha pensado que seria primordial fazer força com as duas rodas. Então, os primeiros automóveis tinham força apenas em uma delas. Foi uma invenção que não durou muito tempo, ou seja, foi muito rápido alguém perceber a necessidade de jogar essa força para o outro lado também. Ou seja, as duas rodas precisavam se movimentar para ajudar o veículo a não ficar atolado com tanta facilidade. E aí inventaram uma peça. Colocaram uma peça lá no meio, entre as duas rodas. E essa peça é muito simples, não é o diferencial como vocês devem estar imaginando. Na verdade, é o eixo. Ou seja, o eixo simples, ele é uma peça, uma conexão entre uma roda e a outra. Ele distribui a força de uma roda para outra de maneira igual, uma roda conectada na outra, simples assim. Ou seja, as rodas giram iguais, com a mesma velocidade e com a mesma força. Então, em tese, você tem aí um dos primeiros veículos 4x2 com a adoção do eixo. Só que com isso, pessoal, surgiu um problema muito grave. Durante as curvas, esse sistema não funciona bem, ele quebra. Por quê? Porque as rodas giram na mesma velocidade, com a mesma força. E para a gente percorrer uma curva, e isso vale para todos os veículos, precisa haver um princípio um pouco diferente desse. É o que a gente chama de princípio do diferencial. Qual que é esse princípio? Ele diz que o anel externo de uma circunferência é sempre maior do que o anel interno. Como assim? Para um veículo poder fazer uma curva com eficiência, a roda de fora da curva sempre tem que girar numa velocidade maior do que a de dentro. É o que a gente chama de princípio do diferencial. Talvez a gente não perceba isso a olho nu, mas acontece. Então a roda de fora sempre gira mais rápido do que a de dentro. E justamente para compensar essa deficiência, inventaram uma peça, essa sim, chamada diferencial. Aquela bola preta que a gente vê, geralmente quando a gente olha para trás de uma picape, aquela bolona preta geralmente é o diferencial. E como o próprio nome diz, o que ele faz? Ele compensa as diferenças de rotação entre um lado e o outro. Ou seja, as rodas podem girar em velocidades totalmente diferentes para você poder fazer uma curva sem nenhum problema. Essa sim foi uma invenção que durou um bom tempo. Ou seja, de fato, os veículos se tornaram aí, com a chegada do diferencial, de fato, 4x2. E essa foi uma solução que durou bastante tempo. Não nos preocupamos mais com isso, até chegar basicamente à Segunda Guerra Mundial. Por quê, pessoal? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, o conceito do 4x4 já existia, né? Já existiam veículos muito anteriores a isso que já eram 4x4. Mas durante a Segunda Guerra, ou durante o começo dela, os Estados Unidos precisavam de um veículo simples, leve, barato, fácil de transportar e principalmente fosse resistente, durável e tivesse muita força. Ou seja, ela pediu esse projeto, essa ideia para 3 empresas. 3 empresas apresentaram projetos. E uma delas se destacou, uma delas ganhou o projeto de concorrência. Essa empresa chamava-se Willys Overland e foi ela que criou o Jeep Willys.
é um nome muito famoso, é um nome que basicamente durante a Segunda Guerra Mundial trouxe fama, status, nome, requinte. Ou seja, existem pessoas que compram o sistema de 4x4 apenas por causa desses detalhes. Fama, ostentação, nome, status. Porque isso aconteceu de fato durante a Segunda Guerra Mundial. O Jeep Willys ele foi um divisor de águas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi uma ferramenta fantástica para ajudar os Estados Unidos a ganharem a Segunda Guerra. Ou seja, ele era de fato forte, resistente, durável, não quebrava e principalmente não ficava atolado em terreno inimigo. Ou seja, pessoal, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que nós tivemos essa fixação de conteúdo, por assim dizer, essa analogia que fazemos hoje entre requinte, status, força, durabilidade, que o sistema de 4x4 nos traz hoje em dia. Então, como muita gente compra esse tipo de equipamento pensando apenas nessas características, é basicamente por causa da Segunda Guerra Mundial e toda a história que vem anterior a ela, que o sistema tem tanta fama, status e requinte. É por isso que muita gente compra hoje o 4x4 nem sempre sabendo como ele funciona, apenas porque ele é símbolo de status. Ou seja, a gente fecha essa parte da introdução com essas ideias da história do 4x4 e vamos abordar outros temas agora, vamos continuar falando sobre teoria, mas vamos começar a abordar alguns conteúdos práticos também para vocês conseguirem visualizar melhor as nossas informações. Vice-versa. Então esses dois controles, embora eles foram concebidos para trazer segurança e estabilidade na cidade, eles atrapalham muito no uso off-road. E a gente precisa entender exatamente como eles funcionam, a gente vai conseguir visualizar isso na prática daqui a pouco e vai entender quando e por que desligá-los. Essa história que eu vou contar para vocês, pessoal, aconteceu justamente com o MS-10. Um cliente comprou um modelo High Country e foi colocar um jet ski na marina. Ele colocou um reboque e foi colocar o seu jet ski na marina para passear no fim de semana. E alguns minutos depois, ele já fez uma primeira ligação para o vendedor e disse que ele não estava mais conseguindo retirar a S10 da rampa da marina. E o vendedor o questionou com relação ao problema que estava acontecendo, o que de fato estava acontecendo. E ele disse que o veículo estava aparentemente sem força. O vendedor, com muita curiosidade, falou, mas como assim sem força? Né? E o cara respondeu que ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. A única coisa que ele tinha notado é que parecia que o motor estava sem força e ele não conseguia mais tirar o veículo da rampa. Então talvez a primeira análise que a gente faz inicialmente é que talvez esse cara, será que esse cara ligou a tração 4x4? Será que não seria interessante já ligar a tração 4x4? Será que não seria esse o motivo do problema? Talvez, e a gente vai ver que isso está relacionado sim com o problema. Mas o questionamento do cliente não foi com relação ao engate da tração, foi com relação ao motor ou o veículo estar sem força. Ou seja, precisamos começar a entender que a força é apenas uma analogia que fazemos. Tanto 4x4 quanto 4x4 reduzido, nada tem a ver com força. Ou seja, quando a gente sai do 4x2 e engata o 4x4, nós não estamos buscando mais força, correto? A potência do motor e o torque do motor não são alterados quando a gente trabalha com a tração ligada e desligada. O que buscamos com o engate da tração é controle. Ou seja, o grande foco, o grande objetivo de todas as trações, tanto para o uso urbano quanto para o uso off-road, e as reduzidas estão inclusas nesse pacote, é que elas trazem mais controle operacional. A força é só uma consequência, é uma característica, é um subproduto. Ou seja, o grande objetivo de engate da tração 4x4 é basicamente ter o controle. Então, por que esse cliente estava fazendo uma associação errada com força? Olha só, ele estava se confundindo a tração 4x4 com outro controle muito importante que não podemos nos confundir, que é o controle de tração. Mas para fazer isso, pessoal, a gente só consegue fazer essas analogias na prática. Podemos visualizar isso na prática agora? Porém, pessoal, para poder sair daqui de fato, a gente também precisava ligar a tração 4x4, não é isso? Só o desligar o controle de tração não adiantou muito, porque lá na marina acontecia exatamente o que estava acontecendo aqui. Quando ele colocou a S10 de traseira na rampa, a parte traseira, o eixo traseiro da S10 atingiu a parte de limo da rampa, ou seja, ela ficou exatamente como ela está aqui. Ela ficou patinando ou distracionando as rodas traseiras e não conseguiu mais sair.
Um dos problemas era a falta de força, porque o condutor, toda vez que ele pisava no acelerador, a força não ia para as rodas porque o controle impedia. E o outro era de não estar com a tração 4x4 ligada, porque se ele tivesse com a tração 4x4 ligada, provavelmente ela sairia sem precisar desligar o controle de tração naquela situação específica. Mas particularmente, eu já desligaria em todas elas para a gente não ter problema com isso. Então, para sair de uma situação como essa, ou para sair daquela situação onde a S10 se encontrava na Marina, basta que a gente ligue o sistema 4x4. Para ligar o sistema 4x4, pessoal, não precisamos estar parado e não precisamos estar necessariamente em movimento. Tanto faz. Essa velocidade de acionamento ou desacionamento do sistema pode ser feita até 120 km por hora. Ou seja, para ligar e desligar o sistema, eu posso fazê-lo até 120 km por hora. Ok? Vamos ligar para ver? Basta girar o seletor de mudança de tração para a posição do meio, que é onde fica a posição do 4x4. Você vai ver a luz do sistema se acendendo. Essa luz geralmente é acompanhada por um pequeno estalinho. Às vezes esse estalinho acontece, às vezes esse estalinho não acontece. Isso é normal, ok? E aí para sair, pessoal, é só colocar em drive, girar o seletor e agora podemos sair com muito mais facilidade. Ou seja, o que fizemos agora foi engatar o sistema de 4x4. E olha como ele funciona na S10 e lembre-se dos outros concorrentes que a gente citou, funciona da mesma forma. Como é que as rodas se movimentam mesmo? Na mesma velocidade, em sincronia. Então, a gente talvez tivesse imaginado em que a roda traseira fosse começar a patinar bastante até a frente começar a puxar. E não é isso que acontece. O que acontece, na verdade, é o oposto. Mesmo a roda estando completamente livre na parte de trás, como a força é distribuída completamente igual, todas as rodas giram sempre iguais. Então, geralmente, a imagem que a gente teria na cabeça da roda começar a patinar e depois o veículo começar a se movimentar não existe. Então, o que acontece é o oposto. Vamos ver de novo, voltando? Ou seja, todas as rodas giram na mesma velocidade. Então, quando ela atinge a parte de baixa aderência, como vocês podem notar, ela não gira mais em falso. Eu consigo, inclusive, deixar a roda em cima do terceiro rolete, ó. Ou seja, é o eixo da frente aqui que está trabalhando com 50% da força que está conseguindo empurrar a traseira para frente ou para trás. Ou seja, a eficiência máxima do sistema off-road é quando as rodas giram na mesma velocidade. Ou seja, independe de onde as rodas estão apoiadas, ela sempre vai fazer a força mais eficiente para conseguir sair de uma situação como essa. Vamos lá de novo? Ó. Tranquilo, pessoal? Uma pergunta que eu faço para todos. O Amarok sairia de uma situação como essa? Sim, sairia. A diferença é como ele sai. Lembre-se, não tem nada melhor, nem pior, nem bom, nem ruim. Tem apenas sistemas diferentes para usos diferentes. Então o Amarok sim, ele também sai daqui. Mas com a mesma eficiência da S10? Não. Como vocês puderam notar, a S10 gira as rodas nas mesmas velocidades, em sincronia. Então, independente do que está acontecendo lá atrás, ela vai sair com a mesma velocidade, sincronia, e ela sai com muito mais suavidade e eficiência, mesmo estando totalmente atolada na parte de trás. Como o Amarok faria aqui, por exemplo, ele sairia sim, mas qual seria a diferença? Seria aquela imagem, talvez, que a gente tivesse tido, que a gente tivesse imaginado o que ia acontecer com a S10. Como que o Amarok faz? Ele começa a girar as rodas traseiras e começa a aumentar a velocidade, aumentar bastante a velocidade. E aí lembrem-se, lembra daquela peça lá do meio que distribui a força conforme a necessidade? Aquela peça ia começar a identificar essa necessidade, ia começar a perceber que a traseira ia estar girando rápido demais e a frente estava totalmente parada. E aí nesse momento ela começa a distribuir a força vagarosamente para frente. Ou seja, precisa haver uma diferença de velocidade muito grande entre a frente e a traseira para o sistema conseguir identificar isso numa situação off-road. Ou seja, o Amarok até sai aqui, mas com uma eficiência baixíssima. Então a gente nunca fala de bom e nem de ruim, apenas de usos adequados para determinados tipos de utilização. Então o Amarok ele consegue sair daqui sim, mas com uma eficiência muito mais baixa do que uma S10, do que uma Hilux, de uma Ranger, por exemplo. Ou seja, ele não é adequado para uso off-road, como muita gente imagina ou como as próprias propagandas assim o fazem. Pessoal,
vamos visualizar agora, na prática, o que acontece de fato com o sistema de tração 4x4 da S10 quando ele é usado indevidamente no perímetro urbano. Vamos visualizar o que acontece? Vocês já devem ter percebido que não existe mais uma diferença de velocidade entre um lado e outro. Ou seja, nesse sistema, como a gente já viu em teoria, as rodas tendem a girar na velocidade igual. Lembrem-se. Ou seja, isso na curva não é possível. É esse o efeito que acontece, ou seja, é exatamente isso que acontece com a S10 quando a gente tenta rodar com ela com 4x4 dentro das cidades. As rodas tendem a girar em velocidades iguais e isso não pode acontecer. Causa uma instabilidade, uma irregularidade muito grande ao sistema, onde as quebras podem ser constantes ou eminentes. Então, basicamente, é por causa desse tipo de situação que não podemos utilizar o sistema de 4x4 da S10 no perímetro urbano. Ok, pessoal? Pessoal, vamos falar agora sobre as marchas de velocidade reduzida, ou como a grande maioria conhece, apenas como reduzida. Vamos entender para que ela serve, quando utilizá-la e o que realmente ela faz com o veículo. Então, qual é a diferença principal entre as marchas reduzidas e o 4x4 normal? Basicamente, nenhuma, pessoal. Exatamente, nenhuma. Eu escuto muito dizer que o veículo atolou em 4x4, vamos ligar a reduzida para conseguir sair dessa situação. Pessoal, o 4x4 reduzido, como o 4x4 normal, e a gente chama o 4x4 normal para 4x4 de altas velocidades, não existe diferença. A única diferença é, como o próprio nome diz, a velocidade das rodas, ou seja, esta velocidade é reduzida. Ou seja, o modus operandi, a maneira como o sistema funciona é exatamente igual, tanto do 4x4 quanto do 4x4 reduzido. Porque o objetivo não é de aumentar a nossa força, é de aumentar o controle. Ou seja, algumas pessoas confundem muito o 4x4 para altas velocidades como um 4x4 urbano, pelo nome chamar 4x4 para altas velocidades. Algumas montadoras colocam high, algumas montadoras colocam seta para cima, algumas montadoras colocam símbolo de mais, outras montadoras colocam um coelhinho. Mas é basicamente para simbolizar que são marchas 4x4 para aumentar o controle em altas velocidades. E as reduzidas são o oposto, elas são marchas de baixas velocidades. Algumas montadoras colocam low, algumas montadoras colocam setinha para baixo, algumas montadoras colocam um símbolo de negativo e algumas montadoras colocam um símbolo de tartaruguinha. Mas é apenas para simbolizar que são marchas 4x4 para baixas velocidades. Então a grande sacada entre 4x4 e 4x4 reduzido é apenas a diferença de velocidade em que eles operam. Ou seja, a 4x4 reduzida trabalha numa velocidade muito menor, que é para aumentar o controle. E a velocidade de 4x4 para altas velocidades, ela também aumenta o controle, mas ela é feita para operar em altas velocidades. Ou seja, você tem basicamente dois modos de operação no 4x4 aqui. 4x4 para altas velocidades, exemplo, um rally, uma estrada de cascalho de alta velocidade ou um piso de não tão baixa aderência assim. E quando você liga o reduzido, você está procurando um maior controle em baixas velocidades. Então muita gente me pergunta quando ligar o 4x4 reduzido ou em que situações extremas que ele deve ser ligado. O 4x4 reduzido está baseado, o seu modus operandi está baseado com base na velocidade com que você quer transpor o obstáculo, a dificuldade à tua frente, e não com relação ao nível de força e carga que o veículo está sendo submetido, como muita gente se confunde. Ou seja, você engata reduzida quando você quer passar um obstáculo em baixa velocidade. E você trabalha com 4x4 normal quando você quer passar em obstáculos em velocidades mais altas. É simples assim. Ou seja, a operação que nós vamos fazer agora, eu vou demonstrar para vocês como a força é apenas relativa, a força não faz diferença, porque o grande objetivo, tanto dessas trações 4x4 para altas velocidades quanto para as reduzidas, é aumentar o controle. Então olha só, nesse momento eu vou fazer a mesma operação que a gente fez anteriormente no 4x4. Eu vou ligar a tração 4x4 e vou sair aqui dos rolos de tração. A diferença vai ser que eu vou puxar bastante o freio de mão. Eu vou deixar ele bem puxado para a gente simular um peso, uma carga ou para diminuir o meu nível de controle do veículo. Vamos testar para a gente ver? Olha só, eu vou puxar bem o freio de mão agora, vai dar para vocês ouvirem.
Ou seja, com o freio de mão bem puxado, quero que vocês notem a diferença de operação entre uma operação que foi a anterior sem o freio de mão puxado e agora essa nova operação com o freio de mão puxado, tá? Vamos lá novamente, vamos retornar? Ou seja, pessoal, eu acho que deu para perceber, eu acho que deu para todos vocês perceberem que a única diferença entre uma operação e outra foi o nível de carga, o nível de esforço que foi necessário para fazer exatamente a mesma operação. Uma analogia que eu costumo fazer bastante é com relação aos caminhões. Os caminhões possuem bastante força, correto? Qual que é a grande diferença entre um caminhão vazio e um caminhão carregado? É apenas o peso, é apenas a carga que esse caminhão vai levar. Não muda nada no caminhão em si, no motor ou na transmissão. Ou seja, a grande diferença entre um caminhão vazio e carregado é a capacidade de controle que o condutor vai ter que ter de todo aquele peso. Então, basicamente, as reduzidas, tanto para os caminhões quanto para os veículos de passeio ou para picape, elas têm um objetivo muito simples, é de aumentar o controle em baixas velocidades. Todos devem estar se perguntando onde está a força, né? E por que as reduzidas têm a característica de ser forte. Todo mundo já deve ter notado isso. Mas a força, na verdade, é um subproduto, é uma característica que vem junto, é um bônus, um plus. Ou seja, é através da força que você diminui esta velocidade para aumentar o controle. Como numa bicicleta com muitas marchas, por exemplo, quando a gente coloca uma marcha mais leve, nós estamos buscando um controle maior e não, na verdade, procurando fazer um esforço menor. Então, no caso das reduzidas, a ideia é justamente essa, é de diminuir a velocidade das rodas e a gente usa a força para fazer isso, porque quando a gente desmultiplica a velocidade, algo tem que se multiplicar, e é a força nesse caso. Ou seja, então o torque que vai para as rodas geralmente é elevado, mas o objetivo é, na verdade, diminuir a velocidade, porque quanto mais devagar e mais controlado essa velocidade, melhor para o controle e para a segurança. Ou seja, o grande objetivo então das reduzidas é de aumentar o controle do veículo em baixas velocidades. A força existe, ela pode ser utilizada como um produto final, mas o objetivo final sempre foi ter o controle. Então olha só, eu vou fazer a mesma operação que eu fiz agora há pouco com o 4x4 acionado, com o freio de mão puxado. Vocês já devem ter visto a dificuldade ou o nível de esforço que eu tive que ter para fazer a mesma operação com o veículo. Eu tive que pisar mais no acelerador, eu tive que ficar mais atento no freio, eu tive que prestar muito mais atenção durante a condução do veículo em subir e descer da rampa. Ou seja, a minha capacidade de controle diminuiu muito quando a carga aumentou. E o que eu quero fazer agora é o oposto. À medida que a carga está aumentando, eu quero aumentar também a minha capacidade de controle. Eu quero que seja muito mais fácil de controlar esse veículo, mesmo ele estando muito mais pesado. Então o que eu posso fazer? Engatar as reduzidas. Para engatar as reduzidas, pessoal, ou as marchas de baixa velocidade ou de marchas de velocidade reduzida, basta virar o seletor para o lado totalmente direito, onde está escrito 4 com a setinha para baixo. É o símbolo que indica que estamos em 4x4 reduzida. Geralmente esse engate do acionamento ele vem acompanhado num pequeno estalo. Esse estalo é normal, às vezes ele pode ocorrer, às vezes ele não pode ou não ocorrer. Isso não indica que o sistema está bem ou mal, isso é independente. Esse estalo pode acontecer sim ou não, isso é independente. Nas reduzidas, o estalo é geralmente um pouquinho mais alto de quando a gente engata o 4x4 para altas velocidades, o 4x4 normal. Essa condição também é absolutamente sem problema nenhum, ok? Para engatar a 4x4 reduzida, eu tenho que necessariamente estar parado ou até no máximo 5 km por hora. É a velocidade máxima em que o sistema vai permitir o engate. Para fazer isso, eu também tenho que estar em neutro, ou seja, eu tenho que estar até 5 km por hora no máximo e em neutro. Porque eu quero controles em baixas velocidades, é um dos motivos para a gente estar em baixa velocidade para poder engatar o sistema. Então, girando o seletor para o 4x4 reduzida, a luz já se acendeu, indicando que o sistema está em operação, e agora eu vou colocar o carro para se movimentar, exatamente da mesma forma como eu faria antes. E eu queria que vocês notassem o meu nível de esforço para conseguir fazer a mesma operação que eu fiz com o carro, com a picape anteriormente, só que com o 4x4 reduzido. Vamos lá? Pessoal, vocês conseguem notar agora que o veículo, estando em reduzida, a capacidade de controle dele aumentou bastante. Ou seja, eu não preciso mais acelerar, eu não preciso mais frear. Ou seja, a velocidade do veículo também é constante, tanto na subida quanto na descida. Ou seja, ele mantém uma uniformidade, uma regularidade, uma constância muito maior.
que é o objetivo principal das marchas de velocidade reduzida. É essa constante, é esse controle muito maior da velocidade e da carga que você está levando no veículo. Eu posso até sair do veículo e deixar ele andando sozinho. Por quê? Ela vai manter sempre a mesma velocidade, ela vai manter sempre a mesma constância. Ou seja, o objetivo das reduzidas é aumentar o controle do veículo e não a força. Eu estou utilizando a força para fazer isso com o freio de mão puxado? Sim, eu estou. Vou lá buscar ela agora. Mas a força, como eu comentei, ela é só um subproduto, uma característica, um bônus, né? Se eu tentar vencer essa força aqui, eu não consigo. Ele tem muito mais força que eu. Mas o objetivo principal era da gente manter o controle, é da gente fazer exatamente a mesma operação com um nível de esforço muito menor. Ou seja, a nossa capacidade de controle do veículo aumentou drasticamente quando utilizamos o sistema de 4x4 reduzido. Ou seja, eu consegui fazer exatamente a mesma operação que eu fiz antes, com um nível de esforço, ou seja, com o freio de mão bem puxado, mas muito mais fácil de ser feito. Ou seja, esse é o objetivo principal da reduzida, é aumentar o controle do veículo em baixas velocidades. Tranquilo? Pessoal, a S10 aqui está posicionada justamente para reproduzir a situação que aconteceu com o nosso cliente lá na Marina. Lembram-se? Ele ligou para o cliente, ele ligou para o vendedor, dizendo que o veículo aparentemente estava sem força e que assim ele não conseguia mais tirar o veículo da rampa. Talvez a primeira análise que faríamos, ou a primeira solução que vem à nossa cabeça seria, será que esse cara ligou a tração 4x4? Será que não falta ligar a tração 4x4, não é mais eficiente para sair de uma situação como essa? Sim, a gente já vai ver isso. Porém, o questionamento dele foi com relação à força do motor. E como já sabemos que 4x4 e tanto 4x4 reduzido nada tem a ver com força, apenas com controle, difícil de acreditar num posicionamento como esse, até porque um veículo com mais de 50 kg de torque e 200 cavalos aproximadamente, não tem como estar sem força. Ou seja, alguma outra coisa estava acontecendo nessa situação. E olha como é importante a gente conseguir distinguir entre as situações, o que fazer nessas situações e como o veículo funciona e seus controles funcionam corretamente. Ele afirmava que o motor estava sem força. E qual é o instinto natural? Isso é natural para quase todo ser humano quando ele atola um veículo. É simples, ele geralmente pisa no acelerador. Na verdade, a ideia não é nem de acelerar mais, é porque o corpo começa a detectar que a velocidade começa a cair e esse instinto se reflete no acelerador de maneira a aumentar a velocidade. É um erro muito comum que a grande maioria das pessoas comete. À medida que o veículo começa a atolar, a tendência é acelerar mais. E nesse caso, foi justamente o que esse cliente fez. Ele apenas seguiu seu instinto natural e dessa maneira ele pisou com tudo no acelerador quando ele se viu numa situação difícil na Marina. Vamos ver o que acontece agora? Naturalmente, ele seguiu uns instintos de qualquer pessoa quando atola um veículo. Ele simplesmente pisou com tudo no acelerador. Olha só o que acontece quando eu piso com tudo no acelerador. Meu pé está pressionado até o fim do curso. Eu vou liberar ele vagarosamente agora. Se vocês notarem, a velocidade da roda até aumenta. Ó. Vou pisar novamente com tudo. Vamos lá? É possível notar que o ruído do motor, inclusive, começa a mudar. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Lembram-se do controle de tração? Concebido para uso urbano somente? Ou seja, como ele funciona mesmo? Toda vez que ele detecta que um veículo vai perder aderência, vai patinar ou distracionar, ele faz o que mesmo? Ele corta o motor. E foi exatamente isso que aconteceu nessa situação e aconteceu com esse cliente lá na Marina. Ele simplesmente pisou com tudo no acelerador. E quando força demais foi deslocada para o eixo traseiro ou para qualquer roda que seja, e essas rodas ameaçaram patinar, que foi exatamente o que aconteceu aqui, o motor foi cortado. Então não adianta você continuar acelerando, não adianta você ficar dosando, enfim. Toda vez que você pressiona o acelerador com tudo, ou que você tem um excesso de aceleração, quando as rodas ameaçam distracionar ou patinar, ele corta o motor. Por esse motivo muito simples, em que a grande maioria das situações off-road, 99% delas, você tem que desligar o controle de tração. Porque o controle de tração foi concebido para uso urbano, não para uso off-road. E no uso off-road você precisa a todo momento que as rodas distracionem, que você mande potência em excesso sim para as rodas. Você não pode deixar um controle eletrônico te atrapalhar nesse sentido.
Ou seja, na grande maioria dos veículos para uso off-road, a S10 é um caso típico, você precisa desligar o controle de tração quando você liga o 4x4 ou quando você está numa situação off-road, qualquer que seja, como essa da Marina, por exemplo. E muita gente me questiona, muita gente pergunta se talvez não fosse mais fácil ou de fato o veículo não saiu, né? Não conseguimos desatolar o veículo tirando só o controle de tração. Então, como é que a gente faz isso? A gente, para desligar o controle de tração, pessoal, a gente mantém o botão pressionado 1 segundo, aparece lá no painel o controle de tração desativado e aí o motor para de fazer esse controle. O motor vai manter toda a potência e toda a energia que ele tem disponível, ele vai enviar para as rodas sem fazer nenhum tipo desse controle. Ou seja, isso é a manobra ideal, é o controle, na verdade, é a metodologia ideal para a gente conduzir um veículo no off-road, em 99% dos casos, desligando o controle de tração. Porque olha só o que acontece. Com o controle ligado, se eu pressionar com tudo o acelerador, nada acontece. Inclusive, a velocidade e a potência das rodas vai sendo diminuída, tá vendo? Mas a partir do momento que eu desligo o controle de tração, ele vai permitir com que toda a força vá para as rodas. E se eu pisar com tudo no acelerador agora as rodas vão girar com bastante velocidade, ó. Vamos lá de novo? Ou seja, pessoal, não é que o motor estava sem força. O controle de tração ele estava ligado e ele estava impedindo que o motor enviasse a força para as rodas, porque ele estava detectando que uma das rodas, ou qualquer uma que seja delas, ia distracionar. Ou seja, na grande maioria das situações off-road, aí a ordem dos tratores não altera muito o viaduto, ligou o 4x4, desliga o controle de tração. Ah, vai ligar o 4x4, já desliga o controle de tração antes também, a ordem não importa muito, mas os dois têm que funcionar basicamente, tração 4x4 ligado e controle de tração desligado. Existem situações muito específicas onde o controle de tração pode sim ficar ligado, mas são situações muito específicas. Na grande maioria das situações de baixíssima aderência, você tem que desligá-lo. Tranquilo? Pessoal, agora precisamos entender como que o 4x4 funciona. Como que a S10, Ranger, L200, Hilux, Frontier, são todos veículos que têm o conceito 4x4 igual. E aqui nesse módulo nós não vamos falar sobre patentes, marcas, nomenclaturas ou tecnologias. O que a gente vai falar aqui é de conceito universal. Todos esses conceitos vão valer para qualquer montadora, qualquer veículo, qualquer tipo de veículo. Então não vamos nos ater a nomes específicos ou marcas específicas. Nós vamos analisar aqui um conceito geral. Então isso vai se estender para qualquer tipo de veículo, montadora, para qualquer tipo de análise que a gente for fazer do sistema de 4x4. Essas são premissas que vão valer para a vida toda. Tá? Então primeiro precisamos entender como que o 4x4 funciona, como é que ele movimenta as rodas, como é que as rodas giram de fato. E esse é um segredo muito importante. A S10 tem um sistema de 4x4 concebido para uso off-road. E o Jeep Willys também funcionava exatamente da mesma forma. Olha só, a eficiência máxima para você conduzir um veículo 4x4 fora de estrada é muito simples. A eficiência máxima é atingida quando as 4 rodas giram em sincronia, giram na mesma velocidade, com a mesma força. Ou seja, não tem eficiência melhor, não tem método melhor de conduzir um veículo no fora de estrada do que movimentando as rodas sempre em sincronia. Essa é a máxima eficiência do sistema no fora de estrada. E alguns chamam de fora de estrada, alguns chamam de pisos de baixa aderência, alguns chamam de terrenos irregulares, grama, neve, barro, lama, areia, não importa. Todos esses nomes não importam muito. O que importa é que vamos substituir todos eles por um nome só, para ficar mais fácil, o conceito geral. Ou seja, todos esses veículos são concebidos para uso off-road, fora de estrada. E o segredo desses veículos é justamente aquele lá, que é movimentar as rodas na mesma velocidade. Não tem eficiência melhor do que essa para movimentar um veículo em piso de baixa aderência. É assim que o Jeep Willys faz, é assim que a S10 faz, que a Ranger faz, L200, Frontier, enfim. A grande maioria desses concorrentes citados trabalha exatamente da mesma forma. As rodas giram de maneiras iguais. E como é que eles fazem isso? Precisamos entender primeiro como que as rodas giram exatamente com a mesma velocidade e com a mesma força. É através dos diferenciais.
Agora que a gente já entendeu e já sabe como eles funcionam, vamos contar quantos tem na S10? E olha só, esse princípio vai valer para o Jeep Willys, vai valer para a Ranger, para a S10, para a Hilux, para a Frontier, para a L200, enfim, para todos os veículos que têm o mesmo sistema de tração. Olha só, na S10 tem um diferencial traseiro e tem um outro diferencial aqui na frente. Eles são idênticos, funcionam exatamente da mesma forma. Porque os diferenciais, pessoal, eles têm esse nome, mas eles são apenas distribuidores de força. Vamos entender os diferenciais como apenas distribuidores de força, é mais fácil da gente entender. Ou seja, tem pelo menos um na frente e um atrás. E se tem pelo menos um na frente e um atrás, tem que existir alguém aqui no meio que distribui a força para frente e para trás. Alguns chamam esse carinha aqui do meio de diferencial central, alguns chamam de caixa de transferência, alguns chamam de bloqueio, de blocado, de traçado, não importa o nome. O que importa é que, em tese, todo veículo 4x4 tem pelo menos 3 distribuidores de força. Um que fica na frente, um que fica atrás e um outro carinha que fica aqui no meio. Ou seja, é esse carinha, essa peça aqui no meio, que não importa muito o nome, alguns chamam de diferencial central, caixa de transferência, embora na tecnologia elas sejam um pouco diferentes, mas a ideia é sempre a mesma, é apenas de distribuir a força. E como é que esse carinha aqui do meio faz? Nesse sistema da S10, ele manda a mesma força para frente e para trás. Alguns chamam isso de 50-50, alguns chamam de traçado ou de bloqueado, o nome não importa. Importa é que existe uma peça aqui no meio que manda a mesma força para frente e a mesma força para trás. A distribuição se dá de formas iguais, ou seja, todas as rodas então vão girar iguais, da mesma velocidade, com a mesma força. Ou seja, é através dos distribuidores de força, e geralmente tem 3, pelo menos 3 nos veículos 4x4, é através deles que os veículos se movimentam. E o segredo é sempre esse carinha do meio, porque o diferencial da frente e de trás a gente já sabe como funciona. Mas o carinha do meio, ele manda a mesma força para frente e para trás. E dessa forma, as rodas e os eixos tendem a girar sempre na mesma velocidade. Isso é muito bom para o off-road, é fantástico para o uso fora de estrada. É assim que o Jeep Willys funciona, que a S10 funciona, que a L200 funciona, Ranger, Hilux, por exemplo. Ou seja, todos esses veículos movimentam as rodas nas mesmas velocidades através do princípio dos distribuidores de força. Alguns chamam de diferenciais, não importa. Ou seja, eles giram as rodas na mesma velocidade desta forma. E é por isso que o Jeep Willys quebrava tanto quando era utilizado durante a Segunda Guerra Mundial fora do perímetro de baixa aderência. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, todos eles foram levados para serem utilizados dentro das grandes cidades. E aquele Jeep tão resistente, robusto e durável quebrava constantemente durante o uso nas cidades. Por que ele quebrava constantemente? Por um princípio simples, porque ele gira as rodas nas mesmas velocidades, assim como o S10. Assim como a L200, assim como o Ranger, assim como o Hilux, assim como o Frontier. Ou seja, todos esses veículos funcionam exatamente da mesma forma. As rodas se movimentam com a mesma força e mesma velocidade. E aí, o que acontece durante uma curva? Eu tenho problemas, porque na curva eu preciso do princípio dos diferenciais. E quando a gente coloca a força sendo distribuída de maneira igual para frente e para trás, eu perco esse princípio. As rodas passam a girar iguais e eu não consigo mais fazer uma curva. Ou, quando essa curva consegue ser feita, a eficiência é muito baixa. Então é por isso que o Jeep Willys quebrava tanto na cidade. É por isso que a S10, por isso que a L200, Ranger, Hilux, Frontier. É por isso que todos esses veículos não podem, de maneira nenhuma, utilizar o sistema de 4x4 no uso urbano, no uso nas cidades, em pisos de alta aderência, porque elas tendem a girar as rodas todas nas mesmas velocidades e isso não pode acontecer durante uma curva. Pessoal, precisamos entender agora 2 conceitos muito importantes. 2 deles: controle de tração e controle de estabilidade. São 2 controles presentes agora na S10, são 2 controles presentes agora no Cruze, e são 2 controles que causam muita confusão quando a gente fala em veículos que também são concebidos para off-road. Jamais confundam controle de tração com tração 4x4, embora o nome nos confunda um pouco. E controle de estabilidade também, ou seja, são 2 controles concebidos para trazer segurança e estabilidade, principalmente no ambiente urbano. Ou seja, são 2 equipamentos concebidos para trazer segurança. E eles nada têm a ver com tração 4x4.
Olha só, uma das primeiras S10 já tinha tração 4x4 e não tinha controle de tração nem de estabilidade. O Cruze, por exemplo, tem controle de tração e de estabilidade, mas não tem tração 4x4. E já existem motos, inclusive, que têm controle de tração também, ou seja, isso independe, inclusive, do número ou da quantidade de rodas. São conceitos eletrônicos concebidos para trazer segurança. E a gente precisa se aprofundar legal nesses conceitos para entender exatamente como eles funcionam e o momento de desligá-los corretamente, ok? Ou seja, como o controle de tração funciona, pessoal? Ao contrário do que muita gente imagina, o controle de tração não atua nas rodas, tá? O controle de tração não freia. O controle de tração não distribui nada. É muito simples. O controle de tração atua em apenas um lugar, no motor. Exatamente isso. Ou seja, o único lugar onde o controle de tração de fato atua, onde ele realmente tem o seu efeito, é no motor. Ou seja, como é que o controle de tração funciona? Ele funciona de maneira a impedir que o veículo distracione, que ele patine, cante pneu, perca aderência, o nome não importa muito. Ou seja, toda vez que ele detecta que uma roda, ou qualquer uma que seja, 2, 3, uma ou as 4, a partir do momento que uma dessas rodas vai perder a aderência, vai perder a aderência com o solo, a tração, ou seja, ela vai girar em falso, alguns dizem que ela vai patinar, cantar pneu, dar borrachão, o nome não importa. Mas toda vez que ela vai perder a aderência e o veículo detecta essa situação, ele corta o motor. Como assim corta o motor? O motor cai para regime de marcha lenta, o acelerador não tem mais efeito, você percebe que o motor, entre aspas, fica sem força. Ou seja, o controle de tração ele atua em apenas um lugar, no motor. Toda vez que ele detecta uma situação como essa, por exemplo, que vai trazer insegurança para os ocupantes, ele corta a potência do motor. Simples assim, somente no motor. Ok? E o controle de estabilidade? Como é que o controle de estabilidade funciona? Como é que ele atua? Como é que ele sabe de fato que o veículo está perdendo a trajetória ou o que fazer num momento como esse? Ele é um pouco mais complexo que o controle de tração, inclusive ele usa basicamente os mesmos sensores e alguns sensores a mais para identificar certas situações do veículo. Então, um exemplo, todos nós sabemos que a S10 e a grande maioria dos veículos com esses controles, eles são regidos por módulos. Cada módulo tem uma função diferente. Inclusive, na S10, são mais de 30 módulos. Ou seja, cada módulo é responsável por determinada tarefa. Exemplo, o módulo do controle de tração, o módulo do controle de estabilidade, o módulo do ABS, do EBD, do MyLink. Ou seja, é tudo dividido entre módulos. E esses módulos é o que a gente chama de segurança ativa. Esses módulos, eles se conversam entre si. Ou seja, todos os módulos sabem o que está acontecendo a todo momento com todas as características do carro. Um exemplo, o módulo do ABS sabe exatamente a velocidade que o veículo está. E o módulo do controle de tração está avisando se o motor está em potência máxima ou não. E outros módulos vão interagindo com outros módulos de maneira a identificar o que está acontecendo com o veículo naquele momento. Exemplo, a direção elétrica vai informar para o controle de estabilidade se você está virando a direção para a direita ou para a esquerda. Ou seja, a interação entre esses módulos vai identificando as necessidades e o que está acontecendo com aquele veículo nesse momento. Um outro exemplo bem típico é o sensor inercial. Alguns chamam de giroscópio, alguns chamam de acelerômetro, o nome novamente não importa. Basicamente todos nós temos um desse, ele fica dentro do nosso celular. A grande maioria dos celulares hoje tem uma função chamada rotação de tela. O que a rotação de tela faz? Ela muda a posição do texto ou da imagem conforme a posição que o teu celular está. Ou seja, dentro do celular tem um negócio chamado sensor inercial ou sensor de inércia. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Esse sensor de inércia, ele basicamente faz uma tarefa muito simples, que é descobrir a posição que os objetos estão. Então ele pode tanto descobrir a posição que o seu celular está, como ele pode descobrir a posição que a S10 se encontra na estrada, por exemplo. Ele sabe se a S10 está de fato andando para frente, se ela está escorregando para um lado ou para outro. Cruzando essas informações, por exemplo, com o ângulo da direção, dá para saber se o veículo está perdendo a estabilidade ou não. Exemplo, se você estiver numa velocidade, em alta velocidade na estrada, por exemplo, e a direção estiver apontando para a direita e o sensor inercial está dizendo que o veículo está indo para a esquerda, é sinal de que o motorista está apontando para um lado e o veículo está indo para o outro. Ou seja, isso é sinônimo de que você está perdendo o controle. É através da interação entre estes módulos que o sistema de controle de estabilidade e o de tração também faz isso, eles identificam as inseguranças durante o trajeto, eles identificam as situações emergenciais ou eventualmente quando você vai perder o controle durante uma curva, por exemplo. Essa checagem, essa conversa entre os módulos é feita mais de 8 vezes por segundo. Ou seja, todos os módulos sabem instantaneamente o que está acontecendo com o veículo, em qual determinada situação e o que precisa ser feito basicamente para corrigir essa trajetória.
Então, no caso do controle de estabilidade, por exemplo, em eventual perca de aderência ou perca de estabilidade, se você estiver fazendo uma curva para a direita, por exemplo, e o veículo está perdendo a trajetória para a esquerda, ele vai procurar frear apenas os lados de dentro da curva. Lembra do princípio dos diferenciais? É parecido com isso. Ele inclusive usa esses sistemas eletrônicos para fazer o veículo ser corrigido de volta para a trajetória. Ou seja, vamos imaginar o controle de estabilidade. Se todos nós estivermos nos deslocando com a massa do nosso corpo para frente e a gente parar um lado do nosso corpo, obviamente o corpo se desloca para o outro lado. É assim basicamente que um tanque de guerra faz uma curva, não é isso? Se a gente estiver andando para frente com um tanque de guerra e a lateral do tanque parar, ele começa a fazer uma curva para um lado. Se a outra lateral parar, ele faz a curva para o outro lado. Ou seja, o sistema de estabilidade dos veículos, eles fazem basicamente a mesma coisa. Eles escolhem um dos lados para serem freados, dependendo do lado para onde você está fazendo a curva de fato, ou para onde a direção está apontando, e ele freia esse lado do veículo para ajudar o veículo a corrigir a sua trajetória. Essa frenagem pode ser feita do lado esquerdo, pode ser feita do lado direito, pode ser feita em X. Esta ordem da frenagem não importa muito. Quem identifica essa necessidade é o próprio veículo. Ou seja, o que o controle de estabilidade faz? Ele vai buscar através desses sensores, de todos os sensores que estão posicionados no veículo, desde o sensor inercial até o sensor de ângulo da direção, por exemplo, e aí em caso de perda severa da trajetória, de perda de segurança muito grave, ele vai procurar atuar nos freios, porque sim, o controle de estabilidade é o único que tem aval para pisar ou trabalhar com os freios. Então o sistema de controle de estabilidade ele usa os freios sim, de fato, para buscar corrigir a trajetória do veículo, caso você esteja perdendo a trajetória numa situação de emergência, por exemplo. E ele faz isso basicamente escolhendo um dos lados, ou a frente ou a traseira, não importa, o que seja mais adequado naquele momento, os próprios sensores vão identificar isso e fazer a correção necessária. Então esses dois controles, pessoal, eles são concebidos para uso urbano, eles são concebidos para uso para aumentar a segurança e estabilidade de um veículo em pisos de alta aderência. Ou seja, eles são incompatíveis com o uso off-road. Eles são incompatíveis com o uso fora de estrada, porque eles são concebidos para uso urbano. Basicamente, como as trações concebidas para um uso não podem ser utilizadas para outro fim e assim vice-versa. Vídeo explicativo do funcionamento da sirene padrão PRF. Aqui nas laterais nós temos o acionamento dos faróis de beco. Aqui são os acionamentos dos modos de operação. Ao apertar o Honda, como o veículo está parado, automaticamente ele vai para o modo parada abordagem. É acionado o sinalizador principal e as luzes auxiliares na tampa ao abrir a tampa do porta-malas. Depois nós vamos conferir lá. Botão central emergência. É acionada a sirene 100 watts. Toda a luz auxiliar frontal, traseira e o sinalizador principal. Aqui no centro, no botão central, nós temos o controle de brilho do teclado. Máximo, intermediário, mínimo. Sirene roda. Sirene manual. Aqui, essas teclas fazem interface com o sinalizador principal. Vamos ligar aqui o botão parada abordagem. Modo noite, diminui o brilho do sinalizador. O modo comboio desliga a parte traseira da operação, onde a luz não é projetada para trás. Aqui tem o botão rádio, que transfere o áudio da recepção para o drive aqui externo do equipamento. Aqui mais embaixo nós temos os botões de direcionamento de tráfego. Vamos dar uma conferida lá atrás. Seta para a esquerda, tráfego para a esquerda, desliga, tráfego para a direita, desliga,
tráfego para as extremidades. Demonstrando aqui o sinalizador auxiliar na tampa traseira. Ao acionar o modo parada abordagem com o carro parado, os sinalizadores são acionados. Apertou aqui, desliga ou ao fechar a tampa também. Bom pessoal, vou fazer um vídeo rápido referente ao MTM 5400, que é o rádio que o pessoal da GM está usando, plantando nos veículos dele. Só um vídeo simples, né, rápido, referente à operacionalidade do rádio. Bom, aqui é o liga e desliga do rádio, onde eu aperto ele desliga, ele vai aparecer desligar, desligou. Eu posso ligar tanto ele pressionando esse botão como esse botão aqui. Temos dois botões, esse daqui também serve para ligar. Se eu apertar e segurar ele liga, e esse daqui se eu apertar e segurar ele também liga. O rádio está ligando. A partir do momento que eu ligo ele, eu posso usar PTT. Porém, como ele está com esse LED vermelho, está sinalizando que está sem serviço, tá vendo? Está sem torre. Aparece um xizinho ali na antena e aqui fica vermelho. Se aqui ficar verde, aqui dá um sinal com os pontinhos, é que ele pegou a torre, então ele tem sinal. Se você apertar o PTT, está falando que está sem serviço. Então você tem os itens de menu que são configuráveis, você tem um joystick, você tem os números, né? Onde você pode fazer chamada privativa, você pode selecionar para alguma coisa nesse sentido. E você tem aqui as informações onde você liga e desliga o alto-falante desligado, tá vendo? Alto-falante ligado, eu liguei ele de novo. Tem uns itens que você pode diminuir a luz de fundo do visor até desligar ele, ó. Aí você apertando de novo você liga. Você tem opções onde você entra em várias pastas que você pode mexer com os toque grupos. Pelo joystick você vai descendo, ó. Toque grupo por pasta. Se eu selecionei, eu posso colocar, isso é tudo configurável, tá? Essas pastas aqui são configuráveis na hora de configurar o rádio. Então tem várias cidades aqui, certo? Você pode usar ele no modo direto. Quando você seleciona ele no modo direto, ele vai falar só com outro rádio, né? Então ele fica piscando verde, ó. Tá no modo direto 1. Ele vai procurar um outro rádio local para ficar falando com ele, certo? Para sair do modo direto, eu vou em opções e vou em modo trunked. Modo trunked, aparece uma antenazinha com sinal e eu seleciono. Ele vai dar serviço troncalizado. Eu posso vir em opções e pôr o modo repetidora, onde que ele vai virar uma repetidora. Todos os rádios que filiarem a ele, ele vai funcionar como se fosse uma repetidora e retransmitir no modo direto para essas outras repetidoras. Para voltar a mesma coisa, opções, modo trunked. E eu tenho em opções também o modo gateway, onde eu posso selecionar ele e vai virar um gateway, ou seja, ele vai pegar o sinal e transformar em uma repetidora e jogar no troncalizado, onde esse sinal vai entrar no sistema troncalizado, certo? Para voltar você vem em opções, modo trunked também, voltou ao normal. Ok? A parte traseira do rádio agora, vamos mostrar para vocês, começando da esquerda para a direita. Nós temos aqui onde entra a antena. Nós temos a alimentação, nós temos onde entra o GPS e aqui os cabos dos periféricos, né? Alto-falante, tudo mais. Ok? Esse é o rádio que vai estar na viatura
rádio Motorola. Ele entra no modo descanso de tela, isso aqui é programável, você pode colocar uma imagem que você quiser também, é tudo programado. Você sai do descanso de tela, qualquer tecla que você apertar ele sai, ó. Certo? Valeu, um abraço aí, até mais. Essa análise que a gente está fazendo aqui é só para verificar se ele está tendo algum tipo de vazamento, mesmo pequeno. Aparentemente não tem nada. Foi resolvido o problema, né? Como é que foi o teste? Tranquilo. Não interferiu em nada na forma de dirigir e no balanceamento da dianteira. Qual a velocidade que nós alcançamos? 170, 180.
Entendi.